Olá, namastê! Bem-vinda a mais um vídeo do canal Reforma Quântica. O meu nome é Luciana e eu fico sempre muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Esses vídeos, esse canal, para mim, é uma realização. Eu faço com muito amor, com muita alegria. É uma coisa que preenche muito os meus dias, então é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero começar hoje, antes que eu me esqueça, pedindo para quem assistir, se esse vídeo fizer sentido para você, se for uma coisa que realmente tocar o seu coração, que você sentir que isso se conecta com a sua verdade, compartilha com quem você acha que pode gostar também. Me ajuda a divulgar esse canal, me ajuda a divulgar essas ideias e levar para mais pessoas, né, que possam também se beneficiar de tudo que a gente conversa aqui no canal. Tá ok? Bom, o que eu quero falar nesse vídeo de hoje diz respeito a essa questão da limpeza, que é um desejo que nasce logo que a gente começa a estudar, né? Porque o que acontece? É uma coisa meio cíclica. A gente estuda as leis do universo, a gente começa a entender como que as coisas funcionam, a gente começa a entender como que tudo acontece e a gente entende então que quem está criando a nossa realidade, quem está gerando tudo que acontece na nossa vida, somos nós, através das nossas escolhas e da nossa consciência. A gente começa então a querer expandir a nossa consciência para poder atingir e conquistar aquela realidade que a gente deseja, não é? Então, com isso vem o entendimento de que se eu quero mudar a minha realidade, eu preciso de aprender a observar os meus pensamentos, eu preciso trabalhar no autoconhecimento, eu preciso entender o que eu trago aqui no meu subconsciente, o que eu trago nesse meu arquivo, o que eu trago aqui como verdade estabelecida nas minhas experiências da infância, nas minhas experiências familiares, de tudo que eu aprendi desde que eu estou no ventre da minha mãe. E, na verdade, para quem acredita, né, para quem isso faz sentido também, desde outras dimensões, outras existências, outras oportunidades, eu, como um ser infinito que sou, fui acumulando experiências, fui acumulando vivências. E cada uma dessas partes forma a consciência que eu tenho hoje. Então, para eu poder mudar o que eu quero mudar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o que está nesse arquivo do subconsciente, o que existe ali que entende que é bom e seguro para mim que as coisas sejam como são. Então, vou dar um exemplo que eu sempre falo, né? Eu gosto dos exemplos que eles nos trazem, traz a teoria para a prática. Então, por exemplo, uma pessoa que quer viver um grande amor, né? A pessoa quer ter família, queria ter filhos, queria ter aquela coisa da drogaria, da propaganda da Doriana lá, da margarina, e não consegue, né? De forma geral, os relacionamentos foram estranhos, foram tóxicos em determinado momento, e a pessoa não conseguiu encontrar aquela alma gêmea, aquilo que seria para ela o grande amor, tá? E ela deseja viver aquilo. De cara, o que a gente já pode entender? Se a pessoa não manifesta na vida dela esse grande amor, é porque existe uma informação no subconsciente dela que entende que não é bom para ela viver o grande amor. Ponto. Daí, a pessoa vai começar a falar, então, Luciana, pelo amor de Deus, como é que eu faço para poder investigar esse bendito aí desse subconsciente, para poder mudar essa verdade? Primeira coisa, não adianta visualizar, repetir, escrever não sei quantas vezes no caderno, essa coisa toda que tanta gente publica por aí, porque o que acontece? Isso é até uma coisa muito legal de ser dita, e isso é o meu ponto de vista. Quando a gente fala em PNL, por exemplo, a PNL ela vai trabalhar muito essa questão linguística, essa questão de programar o cérebro, né? Programar aí os pensamentos, programar a programação neurolinguística, né? Programar os caminhos neurais através da linguística. E o que vai acontecer? Para você colocar um programa novo, obrigatoriamente você precisa de retirar o programa antigo, porque senão causa conflito.
Não adianta eu ficar repetindo, eu vou viver um grande amor, eu vou assim, Não adianta eu querer colocar a ideia de que sim, eu vou viver um grande amor, se eu não for lá no meu arquivo e entender aonde foi que eu registrei que não vou viver um grande amor. Que viver um grande amor não é seguro para mim. Que viver um grande amor não é bom para mim. Porque uma coisa é fato. O nosso subconsciente, ele faz tudo para nos proteger, para evitar sofrimento, para evitar perda de energia, para evitar entropia, para nos preservar. O subconsciente existe para nos preservar. Então, se eu não estou vivendo um grande amor, é porque ele entende que é bom para mim manifestar a vida que eu estou manifestando. Não é pirraça, não é má vontade. Ele entende que tá bom do jeito que tá. É melhor do jeito que tá por conta de tal coisa. Então, o caminho, antes de eu colocar um novo programa, é eu entender o que foi essa tal coisa. Porque eu preciso desprogramar isso. Eu preciso limpar isso. Um outro exemplo que é muito falado, a tal da prosperidade na área financeira. Né? Então, por quê? Existe uma informação lá no subconsciente que entende que não ter a quantidade X de dinheiro é seguro, é bom, é recomendável, é o melhor para mim. Então, antes de manifestar algo que vai me trazer uma quantidade de dinheiro que eu conscientemente desejo, eu preciso de entender o que está lá no subconsciente. E aí, aqui chega num ponto que eu reflito muito e que eu penso muito a respeito disso desde que eu comecei no meu caminho. Porque veja só, existem duas possibilidades nesse aspecto. Eu posso querer investigar e entender tintim por tintim o que aconteceu, qual foi o momento, qual foi o fato que desencadeou aquilo, qual foi a situação que registrou aquilo, qual foi a emoção forte que eu vivi num determinado momento que desencadeou aquilo. Então eu posso ser do tipo de pessoa que precisa desmiuçar para isso tudo acontecer. Então eu preciso de entender, reviver talvez tudo aquilo para eu poder ressignificar, tá? Isso é um caminho. E para isso você encontra vários profissionais, gente muito bacana no mercado que pode te ajudar. Se você tem dinheiro, se você tem acesso, né, a fazer uma terapia, é extremamente recomendável que você faça, porque tem muita gente bacana que pode te ajudar a ter essa conquista e fazer essa reprogramação de uma forma muito bacana. Se você tiver a oportunidade, faça a terapia. Se não tiver oportunidade, não se prenda por esse aspecto. Às vezes você está agora numa situação que não dá para poder investir num tratamento, numa terapia. Então você está no caminho mais, seja terapeuta de você mesmo. Né? Então também dá para fazer sozinho. Isso é totalmente individual. Mas então, voltando no raciocínio, você pode buscar e investigar ponto por ponto o que aconteceu que foi daquela forma. Ou você pode, isso tem mais a ver comigo, com a minha personalidade, de entender que as coisas foram como foram e criar e ressignificar isso, mesmo sem saber como foi. Mas fazer esse trabalho de limpeza dessas energias mal qualificadas que você foi carregando ao longo do tempo. E aí tem várias possibilidades. Eu, na minha história, na minha trajetória, uma coisa que me ajudou muito num determinado momento foi o Ho'oponopono. Até hoje, quando eu ando na rua, se eu estou caminhando, eu repito as frases no ritmo da caminhada automaticamente. Se eu saio de casa e começo a andar na rua, automaticamente eu começo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Foi um hábito que eu criei, foi uma ferramenta que eu usei muito. E aí, por exemplo, quando eu comecei tudo isso, o meu principal motivo, eu queria dar sentido para a minha vida. Eu tinha conquistas na parte pessoal, tinha conquistas na parte financeira, tinha conquistas na parte de carreira.
já tinha um filho maravilhoso que eu amo demais, já tinha várias coisas que me faziam muito feliz, mas tinha uma coisa, um vazio aqui dentro que eu estava sempre ali. E era para lidar com esse vazio que eu comecei esse caminho do autoconhecimento. Então, com certeza, existiu algum momento que eu registrei isso, que de repente era bom e seguro para mim viver daquela forma. Só que eu não queria mais aquilo, eu queria mudar, eu estava disposta a mudar. E aí vem uma coisa, uma lição da Louise Hay, que eu acho super válida de ser dito. O primeiro passo é estar disposto a mudar, e isso tem que ser legítimo. O segundo passo é estar disposto a deixar ir a necessidade de sentir aquilo. E nesse momento, talvez não precise você saber, voltando lá no nosso exemplo de viver um grande amor, nesse passo, talvez não precise de você saber exatamente o que, de repente, lá na infância, no útero ainda, eu senti que a minha mãe, por qualquer motivo, não me queria, e eu senti que aquela rejeição, aquela dor, e por conta desse motivo, desse momento, eu entendi que viver um grande amor era uma coisa que machucava, porque se a pessoa num determinado momento me rejeitasse, eu ia sofrer. Um exemplo. Por mais que eu não queira, né, que eu não vá investigar, esmiuçar esse ponto, eu posso simplesmente estar disposta a deixar ir a necessidade de não me entregar ao amor. Mesmo sem saber de toda essa trama que aconteceu, eu tenho como deixar ir a necessidade de não viver um grande amor. Esse processo de limpeza, ele é um processo intenso, ele é um processo que mexe muito com a gente, que vai no fundo do nosso ser. E mesmo sem saber, mesmo sem voltar lá naquele momento com a mãe, se eu de verdade estou disposta a deixar ir a necessidade de sentir aquilo, eu vou passar por a limpeza dessa memória, eu vou passar por a limpeza desse paradigma que eu criei. Então, seja de forma, né, consciente nesse investigativo ou inconsciente, que é esse deixo ir a necessidade, nos dois casos, a minha participação tem que ser legítima. E a minha motivação tem que ser o amor. Porque senão eu não consigo esse deixar ir. Porque é isso que vai fazer a grande diferença. Descobrindo o ponto ou não, eu preciso estar pronta para deixar ir. E eu preciso expandir a minha consciência para que quando eu acesse aquele sentimento que gerou essa verdade, eu tenha ferramentas em mim para lidar com toda essa carga emotiva, essa carga emocional que eu vou desencadear. Por isso a importância do estudar, trabalhar e ajudar. É um ciclo. Para eu conseguir fazer a mudança, eu tenho as ferramentas, mas essa mudança, ela vai causar uma dor. Que se eu não souber trabalhar com essa dor, vai acabar virando um novo sofrimento. Eu preciso estar pronta, equilibrada. Isso eu falo do processo que aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar tudo isso, eu já faço terapia há muitos anos, mas quando eu comecei a pegar a mesma coisa para estudar, para entender e para realmente preencher o meu ser disso, a primeira vontade que eu tive era de limpar, a gente quer resolver. Né? Eu sou uma pessoa, eu sou capricorniana, eu sou da solução, eu quero trabalhar para resolver aquilo e eu incansavelmente. Mas muitas vezes, primeiro, não adianta acelerar o processo. Precisa de maturidade emocional, precisa de maturidade de consciência para você conseguir ressignificar aquilo. Entende? Porque senão você vai lá, encontra a sua criança interior ferida e machucada por qualquer coisa que aconteceu. E isso é muito legal dizer. Às vezes a gente acha que é um trauma, né? Uma coisa assim ruim, nossa, uma coisa terrível que aconteceu. E muitas vezes não foi. Às vezes foi uma brincadeira mal interpretada, às vezes foi um acaso
né, que aconteceu um acaso não, porque o acaso não existe, mas uma situação que aconteceu ali e a gente interpretou aquilo como dor. Aquilo acessou uma outra coisa que a gente fez a conexão meio equivocada. E aí precisa dessa lucidez para deixar ir. E aí precisa dessa lucidez para entender, acolher, observar e aceitar. Entende? A partir do momento que eu estou expandindo a minha consciência, eu tenho como abraçar aquilo tudo que está acontecendo para poder ressignificar. E a ressignificação, ela passa pela aceitação. Ela é a aceitação, na verdade. Eu observo e aceito, ok. E estou disposta a deixar aí a necessidade de sentir aquilo. Tem várias meditações de Ho'oponopono. Hoje é uma prática muito difundida, né? E para mim, para minha história, foi muito legal. Recomendo que vocês façam, encontrem quem né, trabalha com a técnica que faça sentido para você. Eu vou deixar aqui no canal uma meditação com o Ho'oponopono e é muito bacana. É uma ferramenta simples, porém bastante poderosa e que pode ajudar muito a gente nesse processo de limpeza e ressignificação. E pense sempre nisso que eu falei. Antes de programar o novo, a gente precisa organizar o antigo. A gente precisa deixar ir a necessidade de sentir tudo que sentimos antes, para ter possibilidade de colocar novos programas que favoreçam e que tragam essa realidade que a gente deseja. E como última mensagem desse vídeo, eu quero deixar para vocês uma reflexão. O nosso poder co-criador, ele é enormemente poderoso quando nós cocriamos junto com a centelha, quando nós cocriamos junto com o todo. Nós cocriamos, criamos com ele. Esse poder, essa energia, essa manifestação, ela está muitos anos-luz além da manifestação material. O nosso poder, minha gente, é uma coisa divina. Nós carregamos a centelha de Deus em nós. Então vamos expandir a nossa mente. Ninguém aqui, longe de mim, falar que bem material é ruim, de forma alguma. Eu amo o dinheiro, eu amo a riqueza, eu amo tudo que ele me proporciona. Mas isso é um plus, digamos assim. Porque eu amo muito mais a sensação de me sentir conectado com a abundância divina. A sensação de me sentir conectada com a abundância do Criador de tudo que é. E eu estou aqui para vivenciar tudo que de maravilhoso que Ele tem para me proporcionar. E isso, sem dúvida, é muito maior do que casa, carro, apartamento, como fala o meu mestre favorito, que é o Hélio Couto. É muito mais do que isso. Então vamos expandir sim a nossa mente, vamos estudar, vamos nos preparar, vamos co-criar junto com o Deus maior, o Altíssimo Deus do Universo. Vamos usar essa energia para co-criar abundância, para co-criar prosperidade, para co-criar amor incondicional, para co-criar compaixão, para co-criar nossa capacidade de multiplicar todos esses bens para toda a humanidade. A cocriação é isso, é disso que trata. É limpar essa memória de que o farinha pouco, meu pirão primeiro, e pensar no todo, pensar no bem maior. Tá? Porque aí sim, o nosso poder de cocriação cresce exponencialmente e junto com o benefício é óbvio que vai vir a nossa tranquilidade e a nossa prosperidade individual. Não pense nunca que não vai vir. Buscai primeiro o reino de Deus e todo o resto vos virá por acréscimo. Isso também falou o mestre dos mestres, o mestre Jesus. Então, fica aqui essa última reflexão.
Muito obrigada por mais essa oportunidade. Como eu falei no começo, se esse vídeo fizer sentido para você, compartilha com outras pessoas, me ajuda a levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Muito obrigada.